Olá, turminha do quinto ano. Vamos começar nossa aula de hoje? Pegue o seu material 7, você já está aí com a apostila 7 em mãos. Vamos ter hoje a parte A, que vai ser a língua portuguesa. Então, me acompanhe aí. Nós vamos começar a língua portuguesa com a seção Ler. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês de 3 textos. Eu vou lendo aqui e você me acompanha aí. O texto 1 e o texto 2, vocês vão perceber que são tirinhas, historinhas em quadrinhos. Então, eu vou lendo a parte escrita, mas além de você acompanhar a parte escrita, que eu vou estar fazendo a leitura aqui, você também precisa prestar atenção nas ilustrações. Por quê? Eu tenho que acompanhar a linguagem verbal, que é a parte escrita, que nós vamos ler, mas também, numa história em quadrinhos, é importante você prestar atenção na linguagem não verbal, que são as expressões de cada personagem que aparecem aí em cada cena. Por quê? Essa linguagem não verbal, que são as expressões que nós vamos ver através das ilustrações, elas também vão te ajudar nas respostas depois. Então, preste bastante atenção e acompanhe aí a leitura. Então, a nossa primeira tirinha, no texto 1, é com o Cebolinha e o Cascão. Então, o Cebolinha chega, né, meio triste, apavoradinho, e fala assim pro Cascão: "Cortei o dedo". E olha o que aconteceu. O Cascão abriu um berreiro. E aí o Cebolinha disse assim: "Ô Cascão, fui eu quem se machucou". E aí o Cascão respondeu no último quadrinho: "É que cebola cortada me faz chorar". Então, preste bastante atenção aí na situação para você saber responder depois. Texto 2. Agora é o Chico Bento. Então, olha só. As crianças também têm o direito de reclamar das suas notas. Será? Vamos ver se o Chico Bento tinha razão aí. Ele chega, olha a expressão do Chico Bento. Ele chega com a sua prova na mão, diante da professora, e diz: "É um absurdo, tirei nota menor que o Zé Lelé". E a professora pergunta: "Mas por que é absurdo?" E ele responde: "Ara, eu colei dele, devia receber a mesma nota". E olha a expressão da professora. Será que o Chico Bento tinha razão em estar reclamando da sua nota menor do que a nota do Zé Lelé? Sei não. Acompanha aí para você depois responder. O texto 3 é uma anedota, é uma piada. Então acompanha aí. Dois amigos foram roubar caju em um cemitério. Quando eles pulam o muro, caem 2 cajus para o lado de fora do cemitério. Já do lado de dentro, eles pegam vários cajus e começam a repartir. Um para mim, um para você. Um bêbado que passava ouviu a divisão e, assombrado, correu até a igreja. "Seu padre, o diabo está dividindo as almas com Jesus lá no cemitério". O padre não acreditou, mas foi até lá olhar. Chegando lá, houve a divisão dos dois. Um para mim, um para você. O bêbado diz: "Eu não falei?" E o padre: "É mesmo". Aí a voz diz: "Pronto, só falta pegar aqueles 2 que estão lá fora". O padre diz: "Corre que agora somos nós". Então, bem engraçado, né, pessoal? E aí vamos ao entendimento do texto. Agora vamos ver se você compreendeu cada um dos textos que nós acabamos de ler. É claro que você vai ter que fazer a leitura novamente, vai ter que observar as expressões de cada personagem. Vamos na primeira questão do texto 1. No segundo quadrinho, vou até destacar aqui para vocês, olha o que pediu. No segundo quadrinho, o Cebolinha ficou bravo com o Cascão? Então, o primeiro passo é responder sim ou não. Então, já vou responder aqui para vocês. Sim, ele ficou bravo. Mas percebam que eu coloquei reticências aqui, porque você vai continuar a resposta agora. Ó. Você tem que justificar. Quando pede justifique, justifique é você explicar por que nós acabamos de escrever ali que sim, que o Cebolinha ficou bravo com o Cascão. Volte lá para você se lembrar, caso tenha esquecido. Número 2. Levante uma hipótese de como Cebolinha cortou o dedo. Olha aqui, levante uma hipótese. O que é levantar hipótese? Vocês lembram disso? Levantar hipótese é o que pode ser, é o que pode ter acontecido, é algo que nós estamos pensando ser possível. Não é certeza, mas diante do contexto em que a gente analisou um texto, uma situação, você consegue levantar uma hipótese do que pode ter acontecido ou do que pode acontecer. Nesse caso, você vai escrever o que pode ter levado o Cebolinha a cortar o dedo, como ele cortou o dedo.
Lá no texto não falou, mas você vai levantar uma hipótese. Quando vamos levantar uma hipótese, como eu disse, é o que pode ser. Mas nós não podemos escrever algo fora do contexto. Nós temos que pensar na situação que já vimos, que estamos vendo aí na tirinha, e escrever o que você acha que pode ser, como ele pode ter cortado o dedo, dentro do contexto, ok? E a número 3, que ainda faz parte do texto 1. Por que a resposta do Cascão é engraçada? Será que você entendeu, né? A parte de humor dessa tirinha? A tirinha tem essa característica, ela tem essa função de nos fazer rir também. Então, se você entendeu, você vai saber responder por que foi engraçada a resposta do Cascão. Agora sobre o texto 2, que é do Chico Bento. Qual a reação do Chico Bento quando recebeu a sua nota da prova? Então, quando perguntou qual a reação, é o mesmo que eu pedi para você observar a fisionomia, a expressão do personagem lá na história em quadrinhos. Então, volte lá, observe a reação e escreva aí como foi essa reação dele ao ver a sua nota. Questão 2. Como ele justificou a sua reclamação? A professora perguntou por quê que era injusto ele ter tirado nota menor do que a nota do Zé Lelé. E aí ele deu uma explicação. Como foi essa explicação? Qual foi a justificativa que ele deu para a professora? Volte lá. E a número 3, ainda do texto do Chico Bento, a professora no último quadrinho tinha qual expressão? Novamente, nós vamos precisar aí da linguagem não verbal. Você vai observar a expressão da professora lá nas nossas ilustrações daquela história em quadrinhos, para você explicar para nós aqui como foi a reação da professora, que expressão ela demonstrou com a explicação do Chico Bento, aquela explicação que ele deu que sabemos que não tem fundamento, né? Texto 3. O efeito de humor acontece quando o texto 3 é uma anedota. Qual é o objetivo de uma anedota? É darmos risada, nos alegrarmos, né? Achar tudo muito engraçado, muito divertido. Essa é a função de uma anedota, de uma piada. Mas quando a pessoa não entende a piada, talvez ela não ache graça, ela não consegue identificar o humor da piada. E aqui eu quero saber se você entendeu aquela piada, aquela anedota. Então, olha só, será que o humor, a parte engraçada estava na letra A, pelo susto do bêbado? Ou na letra B, porque o padre não acredita? Ou na letra C, quando o padre escuta a divisão e acredita? Ou na letra D, quando o bêbado sai correndo? Então, em qual dessas 4 alternativas mostra o humor dessa anedota? Procure aí. Número 2. Por que o padre acreditou no bêbado? No início ele não acreditou, mas ele acompanhou o bêbado até o portão do cemitério mesmo assim. E aí ele ficou ouvindo o que estava acontecendo e acabou acreditando. Que parte lá demonstrou para nós que ele acreditou? Por que ele acabou acreditando no bêbado? Número 3. Preste bastante atenção nessa explicação que eu vou dar para vocês agora. Você poderá ser escolhido para recontar uma dessas anedotas. Fique atento. Olha, quando fala recontar, por quê? Para uma anedota se tornar bem engraçada, uma piada se tornar bem engraçada, ela tem que ser contada, ou no caso aqui, recontada. Quando lemos, não é o mesmo tom de humor, de engraçado, de divertido. E também tem uma outra questão. Tem pessoas que têm muita facilidade de contar uma anedota e tem pessoas que já não têm tanta facilidade. Quando estamos fazendo essa aula na escola, presencialmente, nós fazemos o dia do reconto de piadas, o dia das anedotas. Sempre combinamos anteriormente, os alunos estudam alguma anedota e fazemos lá a roda das anedotas, o dia das anedotas, das piadas, e é um dia muito engraçado, muito divertido. Como estamos tendo aulas remotas, isso é possível de fazer? Sim, mas como vai acontecer? Cada professor vai combinar com vocês como será. Se vocês vão recontar essas que nós temos aqui no nosso material, se você poderá pesquisar outras anedotas, outras piadas engraçadas e também contar para os colegas durante a aula. Mas lembrem-se, não é toda anedota, não é toda piada que podemos estar contando ou recontando. Tem algumas piadas, anedotas
com linguagem muito pesada, algumas até com palavrões, inadequadas à idade de vocês. Então, os professores vão fazer com vocês aí um combinado. E aí, cada turminha vai fazer o seu dia de reconto de piadas ou de acordo com o que vocês combinaram com o professor. Espero que vocês se divirtam bastante, porque é uma atividade bem gostosa de fazer, certo? Chegamos agora no estudar a língua. O estudar a língua é uma parte que você tem aí no seu material já, mas eu trouxe informações extras aqui, então acompanhe aqui na minha telinha, porque essa parte você não tem aí. Nós vamos trabalhar verbos. No estudar a língua da apostila 7, nós vamos falar sobre verbos. Só que os verbos, eu tenho várias situações em que eu utilizo o verbo. Hoje nós vamos estar trabalhando os verbos no modo imperativo. Nós vamos chegar lá. Aqui eu trouxe alguns exemplos de verbos, só para vocês lembrarem que verbos são as nossas ações. Também tem ações da natureza. Aqui eu trouxe os verbos ler, respeitar, amar, falar, estudar, brincar e sorrir. Então, aqui são ações. Nós podemos amar, respeitar, ler, falar, estudar, brincar e sorrir. Alguns verbos como chover, como ventar, são verbos que são ações da natureza, mas também são verbos. Aqui nós vamos falar de verbos que são verbos destinados a dar ordens, fazer pedidos, que são os verbos no modo imperativo. Da maneira como esses verbos apareceram aqui, onde eu acabei de destacar para vocês, nós chamamos de verbos no modo imperativo, no modo infinitivo. Por quê? Porque eles não foram conjugados ainda. É o verbo terminado em ar, ir. Depois é que nós vamos aprender como pegar alguns desses verbos e conjugá-lo e utilizá-lo no modo imperativo. É o que nós vamos ver a seguir. Então, aqui eles estão no modo indicativo, terminados em ar, ir. E agora nós vamos ver como ficam os verbos no modo imperativo. Acompanhe aí. Então, olha aqui. Verbo no modo imperativo é quando o fato é anunciado como uma ordem, um pedido, uma súplica ou um conselho. Ai, professora, eu não sei o que é súplica. Súplica é quando a pessoa está implorando, a pessoa está desesperada, então ela está suplicando por alguma coisa. Então, sempre que eu dou uma ordem a alguém, eu uso o verbo no modo imperativo, é uma ordem direta, um pedido também, uma súplica e um conselho. Olha essa imagem aqui, que é o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. A menina está aqui fazendo uma limpeza, a mãe está ensinando ela a fazer uma limpeza, é importante ajudar os pais, né, pessoal? E aí a mãe chega e olha o que a mãe diz para ela. Limpe bem. A mãe está ensinando para a menina, né? Então ela está dando, além de estar dando um conselho para ela aprender a fazer a limpeza correta, ela também está dando uma ordem, né? Porque ela é a mãe da menina. Então ela disse, limpe bem. Limpe, o verbo está no modo imperativo. Qual seria a forma infinitiva do limpe? É o limpar. Então, o verbo limpar no modo infinitivo, quando eu vou falar no modo imperativo, dando uma ordem ou um conselho, ou um pedido, ele fique limpe. Olha aqui, ficou assim, limpe bem, como a mãe acabou de falar para a filha. Vamos ver mais alguns exemplos? Então, nós temos aqui o imperativo, ele pode ser na forma afirmativa, mas ele também pode ser na forma negativa. Vou ler para vocês. O imperativo possui duas formas distintas, a positiva e a negativa, cada qual formada de uma maneira específica. Então, vamos ver a positiva. Então, alguém chega e fala assim para você, faça sua lição de casa antes que eu chegar. Então, seus pais ou quem cuida de você chegou e disse isso, ó, faça sua lição de casa antes que eu chegar. Esse faça que nós acabamos de sublinhar aí, é o verbo fazer, mas ele está no modo imperativo. Agora, olha embaixo. Agora, a forma negativa. Não faça sua lição de casa sem a minha ajuda. Perceberam a diferença? Na frase anterior, nós vimos uma forma positiva, que é também chamada de afirmativa. Faça sua lição de casa antes que eu chegar. É uma afirmação, ela é positiva. Na de baixo já está negando, não faça sua lição de casa sem a minha ajuda. A forma afirmativa, eu já dou a ordem ou o pedido.
Na forma negativa, antes de eu dar a ordem ou pedido diretamente, eu coloco o quê? O não. Então, ó, não faça sua lição de casa sem a minha ajuda. É a única diferença da afirmativa para a negativa, ok? Vamos à tarefa de hoje? Porque a tarefa de hoje tem a ver com os verbos no modo imperativo que acabamos de estudar. Então, em casa, parte 1. Novamente reforçando, responda utilizando o caderno. A primeira parte aqui, a número 1, não precisa ser no caderno, porque olha o que pediu. Grifar os verbos de comando das frases abaixo. Então, nós só vamos ter que grifar. Então, você vai utilizar aí, você pode grifar, você pode circular, da maneira que você achar melhor. É importante que você faça primeiro com o lápis, caso você erre depois, dá para corrigir com seus professores. Olha a primeira frase. Cristina, pare de comer chocolate. Qual foi o verbo de comando, que nós chamamos o verbo no modo imperativo também de verbo de comando? Qual foi o comando dado aí para Cristina? Pare. Então, olha lá. Esse é o verbo no modo imperativo que foi usado nessa frase. Cristina, pare de comer chocolate. Agora, você vai fazer a mesma coisa no B, C, D, E e F. O B, faça o que te digo. C, vá à praia e deixe tudo limpo. Letra D, não jogue lixo nas ruas. Letra E, venham comemorar comigo. E letra F, vá logo para a escola, menino. Faça a mesma coisa que eu fiz na letra A. Destaque aí qual é o verbo no modo imperativo, que é o verbo de comando, que apareceu em cada uma dessas frases que nós estamos lendo. Número 2. Reescreva, agora precisa ser no seu caderno, porque aí no material impresso não temos espaço suficiente. Reescreva as frases usando o imperativo afirmativo. Então, olha como está a frase na letra A. Terminarei a receita logo. Aqui o verbo que foi utilizado nessa frase é o terminarei, mas ele não está no modo imperativo, que é o verbo de comando, então você vai reescrever. A B, faremos uma redação interessante, ó. Faremos é outro verbo, mas ele não está no modo imperativo. Letra C, trarei os doces e as bebidas. Trarei, que é do verbo trazer. Letra D, devolveremos os sapatos. Devolveremos, que é o verbo devolver. E a letra E, compraremos um carro novo. Olha como pode ser feito aí no seu caderno. Coloque a data, claro, e comece a fazer. Então, esse é o exercício 2, letra A. Olha como ficou utilizando o verbo no modo imperativo, que é o verbo de comando. Ó, termine a receita logo. Aí no seu material, como estava escrito, terminarei a receita. Quando eu pego terminarei e vou reescrever no modo imperativo, dando um comando, então fique termine a receita logo. Agora faça a mesma coisa com o B, C, D e E, certo? Próxima, vai até a letra E. Próxima, atividade 3. Utilize o dicionário, olha como nós sempre estamos utilizando o dicionário, né, pessoal? E procure o significado dos verbos de comando das frases a seguir. Olha só, verbos de comando. Quais são os verbos de comando? São os verbos no modo imperativo. Aqui eles já estão destacados, eu vou destacar mais um pouquinho com vocês. Verifique os ingredientes dessa receita. Analise bem o que disse a professora. Identifique no texto os verbos imperativos. Então, olha só, você tem que procurar no dicionário. Verifique, analise e identifique. Tem só um detalhe que eu já falei para vocês em outras aulas e talvez você possa ter esquecido. Quando eu vou procurar no dicionário um verbo, eu não encontro o verbo, por exemplo, como ele está aqui, ó, verifique. Ele já está no modo imperativo, eu não vou achar ele assim lá no dicionário. Então, eu tenho que pensar, verifique é do verbo verificar. Analise é do verbo analisar. Identifique é do verbo identificar, que é assim que você vai encontrar no dicionário. Trouxe aqui também para vocês as imagens de 3 dicionários que, se estivéssemos na escola, nós íamos pegar para vocês utilizarem lá na escola.
Como vocês estão em casa, quem não tiver um desses dicionários que você possa utilizar, sempre trazemos para vocês a informação do dicionário online. Olha aqui, ó. Essa imagem aqui do meio está mostrando o dicionário online, que você pode entrar aí pela internet e consultar essas palavras e escrever o significado no seu caderno. Certo, pessoal? Chegamos então ao final de mais uma aula. Hoje foi língua portuguesa. Estudamos alguns textos de humor, textos engraçados. Você vai fazer agora as atividades. Depois também estudamos a língua na parte de verbos. E quais verbos estudamos hoje? Verbos de comando, que são os verbos no modo imperativo. Então, faça tudo aí agora com seus professores, tirem dúvidas, corrijam e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!